gente vê alguma obra que tem um sistema mágico, principalmente quando é algo mais voltado à fantasia, a gente percebe que alguns fatores meio que se repetem. A raiva como um intensificador, o medo como um trave, a felicidade como aquilo que motiva e a tristeza como aquilo que ampara até muitas vezes. E as emoções também estão ligadas à intensidade narrativa do seu sistema mágico. Quer entender como você pode colocar esses 4 emoções como principal moduladores de um sistema mágico muito mais intensificado? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje irei falar para vocês como usar as emoções como meios de modular o seu sistema mágico. Quando a gente fala sobre sistema mágico, existem diversos fatores interessantes que é legal você saber previamente antes da gente começar. Sistema mágico nada mais é do que todas as regras, seja elas mais pesadas ou mais suaves, que vão justificar a resolução de um problema dentro da sua narrativa. Quando você tem algo fantástico que aquilo vai gerar uma resolução interessante, seja para uma problemática pequena ou para uma gigantesca, esse é o seu sistema mágico, que pode ser algo mais suave, mais brando, onde você vai resolver poucas coisas, ou coisas mais intensas, problemáticas mais intensas. E essa problemática não significa necessariamente que ela é uma intensa de não salvar o mundo, mas sim a quantidade de vezes que vai aparecer a resolução por um problema. Então, de uma forma geral, se você quer construir um sistema mágico onde você vai precisar resolver toda e qualquer coisa, subir uma pedra, mover uma pessoa, teleportar, curar, é interessante entender mais profundamente ou criar regras mais intensas dentro do seu universo, dentro do seu sistema mágico, para que a gente consiga entender o funcionamento e gere mínimos detalhes na questão de Deus Ex Machina. E quando você for construir algo muito mais misterioso, onde a magia é mais proibida, ou a magia ela é um pouco mais meio que superficial quanto às possibilidades, você não precisa necessariamente explicá-la em todos os aspectos. Aqui eu tenho um vídeo, na verdade vários vídeos falando sobre esse sistema mágico, vou deixar uma playlist falando sobre ele, porque nós temos a regra dos Brandon Sanderson, tem diversos fatores, o triângulo da magia, a gente fala sobre a regra 1, 2 e 3, a regra 0, então pra gente não ficar explicando e todo, a gente dar um vídeo gigantesco e focar basicamente no que a gente quer falar sobre as emoções como intensificadores. Mas antes da gente abordar os aspectos, quero dar uma fortificada, uma fortilizada um pouco no triângulo da magia. O triângulo da magia é uma teoria feita pelo senhor que vos fala, que vai utilizar e auxiliar você a usar o seu sistema mágico nos 3 aspectos principais de uma narrativa, que é o world building, que é o personagem ou o sistema mágico propriamente dito, e a narrativa de uma forma geral. Como a gente aborda esses aspectos? O primeiro, o topo da pirâmide, é a fonte. É aquilo que você vai utilizar como world building da sua história, world building do seu sistema mágico, onde a fonte vai relacionar diversos fatores, como é o chakra, é o cosmo, vai vir de uma entidade, uma relação com alguma coisa, é uma maldição, é uma bênção, é de nascença, é algo que é estipulado de onde vem. E o interessante é saber que de onde veio é que você vai fazer diversas conexões com divindades, promessas, métodos, ideias, sistemas. Então a fonte vai te ajudar muito a conectar o seu sistema mágico com o seu universo, com a sua narrativa, com o seu cenário de uma forma geral. Se a magia é apenas para os escolhidos, então a fonte dela precisa ser um pouco mais mais bem filtrada. Não é qualquer um que consegue, ou pelo menos se for qualquer um, existem diversos filtros que vão limitar a possibilidade daquela pessoa ter ou desenvolver aquilo. Então, a ponta do pirâmide consiste em a fonte. O outro ponto da pirâmide, a gente fala sobre o sistema mágico pelo sistema mágico propriamente dito. Todas as regras interessantes. A regra que fala se ele é um sistema mais pesado, se é um sistema mais suave, fala sobre as limitações, fala sobre quais são as informações que você vai expandir horizontalmente para não criar Deus Ex Machina.
que está diretamente ligado ao personagem, mas também relacionado ao sistema propriamente dito, e a parte dos intensificadores, que é como que vai fazer com que a magia permita ser, no caso, intensificada. Quando falamos sobre a fonte, ela é igual para todo mundo. A fonte vai vir daqui e a magia vai vir daqui. O sistema mágico lógico do seu sistema, ou a parte de uma das pirâmides, vai consistir o quê? Os limites, quem pode, quem não pode, como pode, e todos esses fatores mais direcionados à lógica narrativa. Agora, esses intensificadores que eu quero abordar com vocês nesse vídeo está diretamente ligado às emoções, o quanto as emoções vão deixar a magia mais forte e mais fraca. E o interessante disso é que você pode utilizar como uma justificativa a quebra de paradigma diretamente relacionado ao sistema mágico mais lógico. Quando a gente fala sobre uma narrativa que aborda ou que atinge um leitor na sua plenitude, é quando nós temos da mesma forma o sistema lógico do seu cérebro sendo atingido pelo sistema, sabe como faz, como funciona, o que se esperar, mas é interessante também o lado mais emotivo do seu cérebro, aquilo que vai fazer com que a pessoa ela adentre na sua história, ela sinta a sua história de uma forma mais ampla. Saber que uma bola de fogo é soltada e com isso acerta um inimigo é bem interessante. Mas uma bola de fogo gigantesca que meio que pode quebrar um pouco a regra, porque as emoções daquele personagem estão tão à flor da pele que faz com que ele gaste toda a energia ou que quebre uma regra pontual do seu sistema, mas que seja um gancho ou uma proposta ou até mesmo um possível foreshadowing para o que pode acontecer, gera isso. Como dois personagens que claramente um é mais forte que o outro consegue perder para o mais fraco? É porque nós temos esses moduladores de intensidade relacionados diretamente com as emoções. E as quatro emoções mais fortes que a gente tem, as raízes das emoções mais fortes, é a alegria, é a tristeza, é a raiva e é o medo. E esses quatro são bem interessantes porque não apenas eles afetam a narrativa propriamente dita, mas também podem e devem afetar o seu sistema mágico da forma um pouco mais sutil. E isso que é o mais interessante quando a gente fala principalmente do terceiro aspecto do triângulo da magia, que é o modulador. A fonte, ok, todo mundo sabe, a gente entende. O quem pode, o que não pode, como isso vai ser criado, você vai desenvolver. Porém, essa parte das emoções modulantes, onde a magia ela pode ser modulada para mais ou para menos, dependendo de diversos fatores. Pode ser, no caso, a habilidade, a experiência, o desenvolvimento, a genética, as emoções. E hoje eu quero focar nas emoções porque as emoções elas estão muitas vezes relacionadas também ao arco de personagem. E isso que é o mais importante, relacionar e ter muito mais informações ou até mesmo o ponto importante. Vem aqui comigo e vamos pensar. Se você simplesmente coloca uma frase na sua história e ele precisava fazer isso. Ele precisava fazer isso por quê? Por que foi dito, quem falou, ou qual motivo foi falado e para quem foi falado? São diversas perguntas que você se faz quando você vê uma afirmação ou você se depara com um diálogo. E quando esse diálogo te gere e tem mais informações como simplesmente gerar essa dúvida, você cria diversas camadas. Dar uma função maior para a mesma coisa, ou no caso, dar várias funções para a mesma coisa, vai dar muito mais profundidade. Então, se para a mesma frase, para o mesmo diálogo, para o mesmo parágrafo, para o mesmo capítulo, você dá mais do que uma informação, ou no caso, esse trecho tem mais do que uma função, isso vai dar muito mais profundidade, vai dar muito mais profissionalismo, além de ajudar você a reduzir a quantidade de palavras e intensificar a quantidade interpretativa. Isso é muito interessante. Porque se no mesmo diálogo você consegue apresentar o personagem, mostrar as motivações, entender a sua origem e colocar algum fator determinante característico que te permite colocá-lo mais vezes e criar uma personificação ou uma personalidade mais intensa para o seu personagem, você, em poucas palavras, conseguiu dar muito mais informações, então você consegue deixar uma história muito mais intensa. Então, quando você coloca dentro de um fator modulador das emoções a importância de uma raiva, a importância de um ódio, de uma tristeza, de uma alegria, de um medo,
Já falamos diversos vídeos falando sobre isso. Depois dá uma olhada no canal, tem lá diversos vídeos falando sobre raiva, medo, tristeza, alegria e diversos. Aproveita e vê a nossa playlist das emoções, porque vale super a pena isso. Mas de uma forma geral, você percebe que a modulação do sistema mágico, quando focado nas emoções, é algo bem interessante. Vamos lá, vamos focar nos 4 aspectos principais das emoções: o medo, a tristeza, a alegria e a raiva. Vamos começar primeiramente com o medo, e com isso eu quero trazer para vocês um trecho do anime Bleach. Então você percebe que durante o anime, ou pelo menos nesse flashback onde o Ichigo ele está lutando contra o Randy, está indo salvar uma aliada, e ele percebe que durante a luta contra aquele rapaz, ele tem dificuldades em entender, em aceitar, em bater, em machucar, em matar o outro personagem. E quando ele tem esse flashback, o Urahara, que está treinando ele dentro da jornada do herói, é aquele primeiro mentor, ele diz o quão desapontado está em relação ao Ichigo, principalmente porque ele fala que o Ichigo tem medo de tudo. Tem medo de se machucar, por isso ele se defende. Tem medo de machucar o outro, por isso ele bate de qualquer jeito. Ele faz a iniciativa de ajudar o outro porque ele tem medo de perder. Ele faz tal coisa porque ele tem medo de fracassar, ou ele não faz tal coisa porque tem medo de fracassar. A grande motivação do personagem é o medo. Eu faço o que eu faço porque eu tenho medo de me ferir, eu tenho medo de me desapontar, eu tenho medo de desapontar o outro, Então, o medo, muitas vezes, como já tem um episódio focado nisso, é um fator que trava, é um fator que paralisa, é um fator que não permite a evolução. Da mesma forma que tem um personagem, depois de milhões de episódios, depois de especificamente esse, que é dentro da saga dos 300 anos de guerra que tem do Soul Society contra os Quincy, um personagem que ele trabalha muito forte em relação ao medo, onde o medo é o aspecto de poder dele, onde ele vai gerar um medo em relação a uma pessoa e vai travar, e vai congelar, e não vai permitir que ela se desenvolva. Então é interessante porque, apesar de que aqui estamos falando diretamente de um fator relacionado com eu tenho medo e por isso eu não faço, você pode utilizar isso do momento extremamente contrário. Do mesmo feito, existe um personagem em Bleach mesmo que ele diz que ele só faz as coisas porque ele tem medo. E esse medo gera a coragem que ele faz e gera as ações que ele faz. Então uma coisa é, se você utiliza do medo como um trampolim, porque você sabe que o medo é algo que te protege, que te não deixa se ferir, não deixa se você se ferir fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e tudo mais, então existe esse de não permitir. Mas se você entende esse medo e pelo fato de eu ter medo, é por isso que eu não quero que o outro tenha, é por isso que eu não quero ter novamente. Então você percebe que o medo ele pode ser utilizado como uma ferramenta de transformação de acordo com a necessidade que você está utilizando desse medo. Claro que se você for construir um sistema mágico focado diretamente ao medo, medo como magia, medo como aterrorizante, medo como isso, quanto mais medo você tem, mais poder você tem. Eu lembro de há muitos anos atrás, eu tinha lá para os meus, acredito, 14 para os 15 anos, que eu li num livro falando sobre os 4 gigantes da alma, do medo, a felicidade, dever e o ódio, que falava sobre que o quanto esses gigantes eles afetam a gente. Então eu criei um sistema mágico falando sobre esses 4 fatores e existia que quanto mais medo aquele personagem tinha, mais feroz era a aura de destruição que ele tinha. Então ele começou a desenvolver uma personalidade muito mais covarde, triste, introspectiva, porque quando ele enfrentava alguma coisa, esse medo o consumia e esse autoconsumo gerava um poder destruidor gigantesco. Então, claro, você pode construir um sistema mágico focado nisso, onde o medo de fazer coisas geram situações que vão fazer A, B, C ou D. Mas se você vai utilizar o medo como algo que vai ser um modulador dentro do seu triângulo da magia, algo que vai modular o seu sistema, onde você vai intensificar ou diminuir o poder de acordo com o medo,
pense nos aspectos do medo e como esse medo, dentro da fobia, dentro do pavor ou qualquer outro grau de medo, vai gerar a ação ou não ação de um aspecto geral. O próximo que eu quero trazer para vocês é aquele clássico que é a raiva. A raiva ele é o principal elemento intensificador, principalmente nos animes, nos filmes, nas séries, porque a raiva gera adrenalina, a adrenalina aumenta a sua fisiologia e o aumento dessa fisiologia vai fazer com que você intensifique diversos fatores diferentes. E dentro disso a gente tem também a raiva como moduladora do sistema mágico. Tanto que eu vou trazer aqui um exemplo clássico em Dragon Ball. Apenas em Dragon Ball, como em diversos outros, a gente tem Hunter x Hunter, a transformação do Gon adulto, onde a gente tem a mescla da raiva com o luto, e isso gera uma dupla intensidade, tanto que ele cria um contrato de Nen muito forte para consigo, para ter um exponenciamento gigantesco do seu poder, e assim vencer da Pitou, de qualquer forma, com qualquer consequência. Ou até mesmo a gente percebe também com o Kurapika, onde ele tem a principal frase da sua construção, que é aquele maior medo, voltando até outro ponto, que é que a sua raiva diminua e não consiga se vingar daqueles que acabaram com o clã dele. Então você percebe que a raiva, ela trata diversos fatores, onde até mesmo acontece também em Naruto, onde o Itachi pega o Sasuke e fala, sabe o que falta em você? Falta ódio, né, onde o ódio está diretamente ligado a essa raiva. Então você percebe que a raiva é um fator de intensidade, mas muitas vezes a intensidade inconsequente. Porém, se você consegue utilizar desse fator transformante que a raiva tem para transformar aquilo em algo positivo, porque da mesma forma que ela gera adrenalina, ela gera o movimento, e esse movimento vai gerar um fator construtivo. Então se você utiliza a raiva para quebrar as coisas ruins, quebrar o seu antigo eu, quebrar as notícias ruins, quebrar as coisas que te afetam, quebrar aquilo que te faz mal, você vai utilizar disso como um fator motivador para alguma coisa. Porém, se você se deixar ser consumido pela raiva, você entra num formato Berserker, tanto que a gente tem Berserker como um outro exemplo clássico da transformação do poder intensificado pela raiva. E a gente percebe que tem diversos antagonistas que eles são mais calmos e poderosos. Por quê? Porque a partir daquela raiva mais controlada, ele consegue manter o seu poder, onde a gente tem um protagonista mais intenso, mais fervoroso, onde a raiva se transforma, o Naruto se transforma, a Kyuubi não sei o que, pelo ódio, interferindo que não sei o que lá, e papai não sei o que, e desenvolve, fica forte, uma cauda, duas caudas, três caudas, e você percebe que no momento que ele controla toda essa raiva, ele entra em comoção, ele entra em conexão com a Kurama, no caso a Kyuubi, para aqueles que não sabem, e com isso tem a unificação de poder e eles ficam muito mais fortes juntos. E essa unificação vai se transformando de uma certa forma que a raiva ela é um fator de intensidade, muitas vezes inconsequente, porém da mesma forma que no medo, quando você vence, gera um fator de trampolim, tanto que no Ichigo, quando ele vence o medo de ferir o outro, ele consegue ferir o outro e vencer. Da forma que ele consegue perceber que o medo que ele tem de fracassar dá a vontade, a força de vontade para despertar um novo poder.
Então a raiva, quando bem controlada, você pega todo esse fator transformante, toda essa adrenalina, todo esse desenvolvimento fisiológico e concentra em um poderzão, em uma habilidade, em um novo fator que faz com que você consiga desenvolver. E agora vamos para a emoção tanto mais controversa, que é a felicidade. A felicidade, ela não muitas vezes é tratada como um intensificador de sistema mágico, mas eu quero trazer para vocês o mais clássico, que é recentemente com o Gear 5 em One Piece. Então você percebe que agora aqui no Gear 5, o Luffy fica cada vez mais forte de acordo com o quanto ele vai se divertindo, ele vai ficando feliz, alegre, se desenvolve, papapá, e não sei o quê. E muitas vezes a gente percebe que a felicidade, a alegria, ela é uma consagração. Ou, no caso, ela é muito mais um fator resultante do que um fator que realmente é de intensificador. Que a pessoa percebe que por ela estar feliz, por ela estar bem com ela mesma, ela se sente confiante, ela se sente dentro de todo o aspecto geral dela, e com isso ela consegue desenvolver e fazer tudo o que ela quer fazer. Então você percebe que a felicidade, a alegria está muito mais relacionado à confiança e à autoconfiança do que realmente quanto mais alegre, mais feliz, mais poderoso. E você percebe aqui em One Piece, com o Gear 5 do Luffy, que é interessante que a felicidade dele também está no compartilhar. E essa liberdade também desenvolve o grande poder da fruta, que também relaxa a liberdade dos seus membros, por isso são de borracha, a liberdade da sua imaginação, por isso do Toon Force, a liberdade para com os outros, por isso do compartilhamento de poder, e todo o desenvolvimento de querer estar junto e perto dele, porque a liberdade é algo contagiante, a alegria é algo contagiante, que consiste na corrente do bem. Tanto que tem um filme bem legal chamado Corrente do Bem, que se você não assistiu, é velho, mas é bem legal para dar aquela acalentada no coração. Então, de uma forma geral, você percebe que a alegria, a felicidade, seja uma das duas, qualquer uma que você achar interessante, ela é um fator de modificação do sistema mágico, sim, também. Claro, da mesma forma que a raiva, que o medo, onde você intensifica de uma forma muito mais inconsequente ou não, a felicidade é a elevação do aflorescimento do seu sistema ou do poder do seu personagem de acordo com a autoconfiança. Aquela felicidade, a alegria de conseguir fazer o que realmente queria fazer. E essa felicidade gera uma contentação que vai fazer com que a liberdade de conseguir fazer o que quiser. Personagens que muitas vezes se mantêm felizes de uma forma realista, diferentemente, por exemplo, em Boku no Hero, onde a gente percebe o All Might, o Deku, outros personagens que mesmo no momento triste ou momento mais tenebroso, sorri forçadamente como uma forma de mostrar tranquilidade, mas quando eles realmente estão felizes pelo fato de fazer o que é certo, de estar fazendo o que é correto, eles desenvolvem um poder e esse poder gera consequências positivas. Tanto que, claro, que a raiva vai te ajudar a tirar o máximo do seu grande poder, mas a felicidade ela está muito mais relacionada em conseguir modular isso e a satisfação de conseguir fazer. Muitas vezes, poderes de cura está relacionado à alegria e à felicidade. Você percebe que tem uma citação bem interessante em Jovens Titãs, que a Ravena e a Starfire, no caso, elas trocam de corpo, e a Ravena pergunta, como que você consegue voar? Aí ela fala, quando uma criança ou quando você consegue ter a felicidade, entender a felicidade de voar, você voa. Quando você entende a real felicidade, você voa. Então você percebe que sim, existe algumas emoções que vão gerar essa liberdade. O voo significa liberdade, a felicidade significa liberdade, a liberdade significa liberdade. Então esses fatores são bem interessantes porque realmente a modulação de um poder mágico está diretamente relacionado à satisfação e à força de vontade. E a nossa quarta emoção é a tristeza, e eu vou trazer um exemplo bem interessante que aqui aparece em Yu Hakusho. Como é? Acordou? Agora está disposto a me enfrentar? Só um não é suficiente. É preciso matar mais um para você reagir, Yusuke.
que é isso? Estou com calafrio. É lamentável. Eu não tive condição de salvar o meu amigo. O que é interessante aqui em Hakusho é que você percebe que, da mesma forma que a gente trabalha o luto, tem o que da raiva ali. É difícil você deixar a raiva de lado, onde a raiva misturada com o medo, a raiva misturada com a tristeza, a raiva pela raiva si só, ela realmente é um intensificador pelo fato de ter a adrenalina, e a adrenalina desenvolver mais o sistema mágico, mas você percebe aqui que, pelo fato dele estar no fundo do poço, a única forma de sair é por cima. Já dizia isso em Atlantis, numa animação da Disney, que fala que quando você chega no fundo do poço, a única saída é por cima. Então, a única forma de você sair do seu pior caso é saindo por cima. Então, se você está no seu maior ponto de desespero, é aí que você não tem mais chão, onde o chão chegou no seu final, e a única forma de você conseguir sair dali é despertando o seu grande poder, que mostra aqui também em Hakusho, onde a tristeza da perda do Kuwabara fez com que o Suki despertasse o poder dele. Isso também acontece mais pra frente na saga do Sensui, onde a tristeza dos Kuwabara, Riei e Kurama, juntamente com a raiva perante ao Sensui, despertam seus tipos de poderes. Kurama consegue voltar para a forma Yoko, o Riei consegue usar o poder das chamas com mais facilidade e o Kuwabara consegue desenvolver a espada dimensional com mais facilidade. Então você percebe que a raiva misturada junto com a tristeza, ou esse luto bem direcionado, gera uma modificação. Claro que da mesma forma que na tristeza e o medo são fatores limitantes, que muitas vezes eles travam, mas a tristeza é interessante porque a tristeza acolhe. E quando você está no momento de tristeza, você pode também considerar que dentro do seu sistema mágico existe esse autoacolhimento. E esse autoacolhimento faz com que você perceba dentro de si esse desenvolvimento pontual. E esse desenvolvimento pontual é bem interessante, principalmente para o desenvolvimento narrativo. Claro que todos os 4 são ótimos pontos de desenvolvimento narrativos, onde a raiva gera inconsequência, o medo gera estagnação, a felicidade gera um objetivo, gera um alarde geral, e a tristeza gera um acolhimento. Mas quando você coloca esses 4 aspectos como os principais moduladores indiretos do seu sistema, você não precisa necessariamente colocar que não, a raiva intensifica, o medo estagna, a felicidade gera novas coisas e a tristeza intensifica o interno. Você não precisa justificar isso na sua narrativa. Porque como dentro desse aspecto é algo mais narrativo, é algo que vai modular a intensidade para mais e para menos, é interessante porque quando isso acontece, a pessoa pode esperar coisas daí, ou você gerar algo que não era surpreendido. Tanto que, se você em nenhum momento, a pessoa com raiva, ela gera tal coisa, mas uma raiva específica por causa de um fator específico fez com que X acontecesse. Ou o medo de alguma coisa fez que tal coisa acontecesse. Tanto que a gente pode pegar o mesmo exemplo. Um personagem mais forte, ele perde para um personagem mais fraco e fica por isso mesmo. Você fica indignado. Nossa, mas como alguém pode ter perdido para ele? Como assim? Não sei o que lá. E no desenvolvimento da história, mais pra frente, é perguntado para aquele primeiro personagem mais forte: por que você perdeu para X? Porque X, ele era um amigo de infância meu. E com o medo que eu tinha de matá-lo, eu não fui com tudo, e a vontade que ele tinha de vencer, a felicidade que ele teve ao descobrir que poderia vencer, fez com que gerasse um certo pico, onde ele aumentasse um pouco mais, e assim eu perdi. Claro que não precisa ser algo tão explicativo assim, mas simplesmente você fala: eu tive medo de matá-lo. E sai, você já pensa, tá, ele se segurou. O sistema mágico fez com que aquele medo daquele fator, ou de não gerar tal coisa, fizesse com que ele não tivesse aquilo, ou não tivesse ou uma outra coisa. E também tem um caso, por exemplo, de um medalhão que ele não é desperto há, sei lá, 500 anos, e porque ele despertou aquilo, porque o amor que a pessoa tinha pelo outro fez com que a felicidade de saber que ia salvá-lo despertasse o poder e criasse esse vínculo.
Então você percebe que aqui a gente tem diversos elementos que vão gerar essa aproximação geral de um ou de outro. Se a gente tem, por exemplo, a felicidade de algo positivo, gerando a satisfação e a força de vontade para que a sua magia intensifique, ou a gente tem a tristeza como aquilo que pode travar o processo ou criar uma introspecção tão forte, um luto tão forte que gere algo positivo. Então você percebe que nos 4 exemplos que a gente trouxe dos animes aqui, a gente tem o Ichigo, onde o medo travou ele, mas sabendo que o medo existe, fez com que ele vencesse o Renji no futuro. O medo não deixou de existir, mas entender como ele funciona fez com que ele superasse. A gente pega aqui a raiva que o Gohan tem com a tristeza da perda do Android 16 e fez com que ele gerasse o despertar, ou a raiva do Goku com a morte do Kuririn para fazer a transformação, ou o medo do Vegeta juntamente com a tristeza dele de não conseguir nunca superar o Goku, fez com que ele despertasse também o Super Saiyajin. Tanto que a gente tem diversos outros, o Gon com o medo, no caso a raiva e o luto, criando o poder, o Kurapika que a gente tem também com a relação de ele tem medo de que a raiva dele sume, com isso ele transformou esse grande poder. Acontece em Hakusho também com a tristeza, juntamente com a raiva, a tristeza de ter perdido o Kuwabara, com a raiva do Toguro, tanto que energias são mescladas até que ele supera. A felicidade da satisfação que tem da liberdade no Gear 5. Então você percebe que a modulação desses sistemas, as ideias que mostram junto com o sistema mágico, vai gerar interações muito mais interessantes. E essas interações vão fazer com que a sua narrativa fique muito mais intensa, o seu sistema mágico fique muito mais forte. Tanto que realmente a juntar esses 3 aspectos, o triângulo da magia, onde a fonte interage com as regras das emoções, as regras vão interagir com a fonte e com as emoções vão interagir com a regra e com a fonte, essa modulação vai fazer com que você crie um sistema, uma história muito mais interessante. Porque mesmo que 2 personagens com forças diferentes consigam ter embates épicos, ou histórias épicas, ou momentos épicos, seja no RPG, seja na sua narrativa, seja em qualquer história, você mestre, você escritor, pode permitir que as emoções gerem fatores novos. A regra do meu sistema mágico não permite que isso aconteça. Perfeito, mas nem que seja algo que module dentro do aspecto máximo e mínimo. Se um personagem consegue entre 0 e 10, e ele está lá sempre no 7, 8, 7, 8, 7, 8, permita que alguma emoção faça com que ele bata no 10. Não quero que você faça com que ele quebre a tua regra. Mas se o personagem puder despertar o melhor dele, ou o pior dele, utilizando como fatores modulantes a parte das emoções, é muito legal, porque isso vai criar profundidade. E claro, da mesma forma que você chora, que você ri, que você tem raiva, que você fica muito triste, com momentos épicos de perdas, tristezas e lutas, permita que os seus leitores, permita que os seus jogadores também sintam isso e gere consequências positivas para o universo, para os personagens. Onde um luto muito forte fez com que ele desenvolvesse um poder novo, a alegria de tal coisa faz com que ele desenvolva um poder novo. Ah, mas Rafa, quebra a regra do D&D. Que se dane a regra, deixa a história legal. Ah, mas isso está quebrando a regra, você está falando que então a regra Z do Brandon Sanderson é superior à regra do sistema mágico. Não, não estou falando isso. Mas se no momento do Steel Cool Dough, também já falei sobre isso no episódio que eu vou deixar linkado aqui para vocês. Se dentro dessa proposta do Steel Cool Dough puder manter a lógica do seu sistema, mas desse jeito vai ser mais legal, permita e faça que isso gere novas ideias, novas interpretações e novos momentos muito legais, muito épicos para a sua narrativa. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual das emoções você acha que realmente deveria ser muito mais desenvolvida e falta escrever nas histórias. Raiva eu sei que tem bastante. Será que você consegue dar outros exemplos de felicidade ou de tristeza que despertam poder? Ou são simplesmente formas diferentes de modular? Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!